Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. O Evangelho é vida, meus irmãos, graça e paz daquele que vive para todos sempre. Nós estamos falando da Epístola aos Hebreus, nós estamos comentando a respeito da superioridade de Cristo em relação aos anjos. No vídeo passado, nós falamos dos 12 aspectos superiores do Filho em relação aos anjos. O livro de Hebreus do versículo 4, capítulo 1, versículo 4 ao 14, vai nos falar da excelência de Jesus sobre os anjos. Nós já estudamos que Cristo é a excelência sobre os profetas, do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 1 de Hebreus. E agora nós vamos entrar nesse texto mais profundamente. Nós vamos falar bastante a respeito da superioridade de Jesus aos anjos e, consequentemente, nós vamos falar dos anjos. Será maravilhoso. Então, os 12 aspectos superiores do Filho. O Filho, ele tem um nome excelente. É o que nós vamos falar hoje, da excelência desse nome. O Filho é unigênito, o Filho é primogênito, o Filho é o Criador dos anjos, ele é o participante da Trindade, ele tem um trono eterno, ele tem um reino eterno, ele é o ungido, ele é o Messias, ele é o Criador dos mundos, ele é o renovador de tudo, ele é o exaltado, o exaltado, o exaltado, ele é o líder, o chefe, o comandante dos anjos. Nós vamos falar então hoje da excelência do nome. O excelente nome, o nome que é sobre todos os outros nomes. Nós vamos agora ler Hebreus 1:4 e vamos estudar Hebreus 1:4, para que possamos adentrar o texto. Tornando-se mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Então, ele se tornou mais excelente do que os anjos, e quando herdou esse nome que é acima do nome de todos daquelas categorias de anjos que nós falamos, de todos os nomes angelicais, de todas as criaturas de cima. Então ele tornou-se, ele foi feito. Veja que o escritor de Hebreus está falando de Jesus como o Deus homem, não apenas Deus, porque como Deus ele sempre foi mais excelente do que os anjos. Agora ele está se referindo a Jesus como Jesus, Deus homem, certo? Que ele se tornou então, porque ele deixou de ser Deus, ele se tornou carne. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele deixou de ser a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus. Ele deixou tudo isso para se tornar homem. Então ele era espírito divino, espírito de Deus. Ele era corpo de homem e alma divina e humana. Então ele venceu todas as coisas sim, e por vencer todas as coisas, inclusive a morte, ele se tornou, ele foi feito. A palavra tornou-se aqui, ginomai, tem o sentido de ser feito. Ele foi feito mais excelente. Veja que nós falamos que o tema central de Hebreus é a excelência de Jesus, a superioridade de Cristo, em todos os aspectos. Então ele tornou-se mais excelente. Veja que essa palavra excelente, kreiton, no grego, tem o sentido de superior, de poderoso em todos os aspectos. Então ele foi feito como homem-deus ou Deus-homem, kreiton, superior, acima dos anjos. Veja que como homem ele foi feito um pouco menor do que os anjos, mas ao vencer todas as coisas ele se tornou kreiton, superior, poderoso
poderoso em todos os sentidos, em todos os aspectos, mais excelente do que todos os outros. Então, ele foi feito superior, mais excelente do que os anjos. Veja que agora o escritor de Hebreus, no versículo 4, está falando especificamente dos anjos, e nós falamos já que quando se refere a anjos aqui, está se referindo a todas as categorias, a todas as espécies de anjos que possa existir, certo? Então esses anjos, a palavra anjo, ela tem o sentido de mensageiros, de alguém que é enviado. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a palavra anjo tem esse sentido. Então, só pela etimologia da palavra, nós não conseguimos entender completamente o que são os anjos. Assim como pela etimologia da palavra espírito, pneuma, nós não conseguimos entender o que é um espírito. Mas nós sabemos que os anjos são seres que têm natureza própria, que têm personalidade, que têm vontade, que têm poder dado por Deus, que têm propósito, que foram criados, que são seres que vivem, certo? Não são só mensageiros, não são só carteiros, certo? Então esses anjos, quando diz aqui anjos, está se referindo a todas as categorias de anjos que existem. Então Jesus foi feito, Creiton, superior, poderoso, excelso, sublime, mais alto do que todos os anjos. Por que que ele foi? Porque ele herdou. Quando herdou, então veja que ele herdou, quer dizer que como Deus, ele já era o herdeiro antes de vir à terra e se encarnar, mas ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Então, como homem, não como Deus, está falando aqui como homem, ele herdou, ele recebeu, foi-lhe dado, certo? A palavra herdar aqui tem o sentido de obter a herança, de receber algo. Então olha só que ele se tornou o herdeiro desse nome, esse nome que é sobre todos os outros nomes, o nome dos nomes. Nós não falamos do Santo dos Santos, o nome dos nomes estava reservado, preparado para Jesus. Ele se tornou então, ele foi feito superior aos anjos e recebeu, obteve como herança por causa da sua vitória naquela cruz e na ressurreição, na cruz e na ressurreição, por ser vitorioso, por ter recebido toda aquela vergonha, por ter recebido o pecado, por ter sido o salvador do mundo, né? Como nós estudamos a característica de Cristo, que ele fez a purificação por si mesmo, ele fez a purificação dos nossos pecados, ele é o salvador do mundo. Por ser o purificador, ele recebeu, ele teve como herança, foi-lhe dado como dote esse nome que é sobre todos os nomes. Ele herdou mais. Aí o texto diz aqui de Hebreus 1,14, tornando-se mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Agora veja que a palavra excelente aparece 2 vezes aqui na tradução, né, para a língua, quando foi traduzido para a língua portuguesa. Mas tornou-se mais excelente aqui no começo é a palavra creiton, que significa superior, poderoso em todos os aspectos. Agora, aqui, a segunda vez que aparece a palavra excelente no versículo, né, quando herdou mais excelente nome, aí já é outra palavra para excelente, diaforos. Então olha só, diaforos quer dizer diferente, insuperável. Então olha só, né, nós vamos entender que excelente aqui, que ele tornou-se excelente, creiton, superior, poderoso em todos os sentidos, aos anjos, quando herdou mais excelente. O nome é mais excelente aqui, excelente diaforos, é um nome diferente, então é um nome insuperável, é um nome que nunca houve, nunca haverá, é um nome diferente, é um nome completamente insuperável, inalcançável.
Então esse é o sentido de aforos aqui, de excelente nome. Então veja, ele recebeu um nome insuperável, diferente do que o nome dos anjos. Então veja, já mostrou aqui, né? Se acabasse aqui, a gente já não teria dificuldade alguma de compreender que o nome é um nome que é sobre todos os nomes, é o nome de Jesus. E por que o escritor de Hebreus ele está aqui falando do nome? Porque antigamente o nome tinha um sentido muito importante na sociedade, né? Deus trocava o nome das pessoas e conforme Deus trocava o nome da pessoa, estava dando um chamado, uma missão para as pessoas. A gente vê o caso de Abrão, que significa pai exaltado. Enquanto ele chamava Abrão, que é pai exaltado, ele era um homem muito rico, ele tinha 318 funcionários, ele era um homem muito próspero, ele era exaltado, por onde ele passava ele era honrado, mas ele não tinha filhos. Ele tinha, a mulher dele era estéril e ele era velho, a mulher dele era velha, não tinha como ter filhos. Então o nome dele, acontecia com ele aquilo que o significado do nome dele, ele vivia o significado do nome dele. Então havia essa ligação do nome com aquilo que a pessoa tinha, com aquilo que a pessoa deveria fazer. E aí Deus vai lá e troca o nome de Abrão para Abraão, e Abraão quer dizer pai de multidões. E daí, depois de um ano de trocar, ele já teve o primeiro filho, e aí ele teve mais filho, e aí o filho dele teve filho, Abraão, depois teve Isaac, né? O Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos, esses 12 filhos se tornaram 12 famílias, essas 12 famílias se tornaram 12 tribos, e aí se tornou Israel pai de multidões, e Abraão é o pai tanto físico de Israel, quanto o pai da fé de nós, da igreja dos gentios, porque ele foi o que viveu pela fé. Então o nome tinha muito esse significado, né? Jacó, por exemplo, significa persistente, aquele que persistia, e aí Deus vai e troca para Israel, príncipe de Deus, príncipe do Senhor. Então veja que Deus trocava, né, os nomes, Deus dava nome, o nome tinha muita importância e o nome era respeitadíssimo naquele tempo. Então a pessoa e o nome tinha um poder muito grande. Então o escritor de Hebreus está falando para aquele povo, para aquela cultura que tinha essa mente do nome, que é o nome que é sobre todos os outros nomes. Veja que os judeus, os israelitas, os hebreus, os atravessadores, eles pensavam muito no nome de Moisés, e quando eles falavam Moisés era um nome muito grande para eles. Elias era um nome gigantesco, Isaías, nome gigantesco também. Os profetas em si tinham um nome gigantesco. E já que os hebreus também eles gostavam, né, dos anjos, nós vemos nos livros apócrifos vários nomes de arcanjos, né, Rafael, dentre outros. Então eles tinham esse respeito por esses nomes desses anjos, eles tinham essa admiração pelos nomes desses anjos. E aí vem o escritor de Hebreus, em poucas palavras, e diz que Jesus herdou um excelente nome, de aforos, um insuperável nome, um nome mais respeitado, um nome mais honrado, um nome mais poderoso, um nome mais autoritário que possa existir, maior do que todos os nomes que eles tinham em mente de anjos e de profetas. Então veja que esse nome é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus tem esse nome que é sobre todos os nomes, certo? Nós sabemos que antes de Jesus vir à Terra, antes de Cristo vir, antes de ser Jesus, antes de ser, né, o homem Jesus, nós sabemos que o Filho, né, antes dele ser filho também, ele era Deus, assim como Deus o Pai. Ele tinha um nome, né? O escritor, o Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E depois no livro de Apocalipse também vai falar que um dos nomes de Jesus, em Apocalipse 19, vai falar que um dos nomes de Jesus é a Palavra de Deus. Então possivelmente o Verbo, né, o Logos,
Jesus era chamado de Logos, de Verbo, de Senhor, na verdade, né? De Senhor. Ele era o Senhor. Ele é o Senhor hoje, e antes dele vir à terra, ele era o Senhor Palavra. Senhor, Kyrios, no grego, aquele que exerce domínio, aquele que exerce autoridade. Então, possivelmente antes dele chamar Jesus, ele era reconhecido por esses anjos que nós estamos falando, por essas hostes espirituais, por essas falanges espirituais, por essas categorias de anjos, como o Senhor Palavra, como o Kyrios, o Senhor, como o Logos, a Palavra, certo? E aí, então ele era o Senhor, então ele deixou de ser Senhor e ele se tornou Jesus, né? No grego, Iesous, certo? Aí passou para Jesus aqui na língua portuguesa, Jesus. Aí existe pessoas que falam, mas não é o verdadeiro nome. Ah, não, como que se expulsa demônios no nome de Jesus e os demônios saem? Certo? Se não fosse Jesus, os demônios não sairiam. E nós temos quantos casos, né? De pessoas com legião de demônios que foram libertas, que hoje estão livres para a glória de Deus desses espíritos malignos. Quantas curas, né? Quantas bênçãos através do nome do Senhor, né? Do Senhor Jesus, desse nome de homem dele. Então o nome de homem dele é Jesus, que significa o Salvador, certo? E ele também é chamado de Cristo. Cristo, Messias em hebraico, né? O Messias, o Machia, e quando translitera para o grego se torna Christus, ou Cristo, que significa ungido, aquele que recebeu uma unção. Então veja que Jesus viveu como homem, como Jesus, até os 30 anos. Quando ele foi batizado no Rio Jordão por João, ele recebeu essa unção de Cristo, de ungido. E quando ele morreu e ressuscitou, ele se tornou o Senhor, o Kyrios, Jesus Cristo. Então o nome dele hoje é Senhor, o nome de antes de vir à terra, o Senhor Logos. Jesus, o nome de homem. Cristo, o nome da missão de morrer e ressuscitar. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, Romanos 4:25, e ele fez essa obra maravilhosa de morrer e de ressuscitar com a unção, com o poder de ser ungido, com o poder de Cristo. Então quando ele ressuscitou e subiu aos céus, ele recebeu esse nome, que é o nome mais excelente, de aforos, insuperável, indescritível, diferente de tudo e de todos, Senhor Jesus Cristo. Esse nome é tão forte que os demônios não conseguem confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Kyrios, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Kyrios. Vejam, meus irmãos, que o nome de Jesus tem todo o poder. Os anjos, todos eles, serafins, querubins, tronos, dominações, principados, potestades, poderes, arcanjos, todos estão subalternos, são submissos ao nome que é sobre todos os nomes, ao Kyrios, ao Senhor, ao Jesus, ao Salvador. O Senhor é salvação, ao Cristo, Cristo significa o que tem poder para fazer todas as coisas, inclusive morrer e ressuscitar, salvar e perdoar, curar e trazer vida eterna. Só esse nome tem vida eterna, só nesse nome tem salvação. Veja que a salvação passa por isso, de você crer que Jesus Cristo é o Senhor, de você crer que Jesus morreu e ressuscitou no seu coração. Aplicação pessoal. A aplicação pessoal que nós temos dessa verdade maravilhosa é que esse nome excelente, ele se tornou mais excelente, a pessoa dele se tornou mais excelente, Creiton, né? Superior, poderoso. E ele herdou esse nome mais excelente de aforos, diferente e insuperável. E esse nome foi nos dado
foi dado para a igreja. Ele disse para nós, né, que se nós pedirmos em nome dele, ele faria. Nós expulsaríamos demônios em nome dele. O nome foi dado para nós. O nome foi nos dado para que nós, a igreja, que é o corpo de Jesus, o Cristo, o Senhor, essa igreja pudesse ter o nome do seu cabeça. Veja, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. E nós, como corpo, usamos o nome do corpo, o nome do cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. E nesse nome os anjos obedecem. Esse nome os anjos adoram. Esse nome os anjos servem. As 3 funções dos anjos. Os anjos, eles adoram, os anjos servem e os anjos obedecem, porque esse nome de aforos diferente, insuperável, inexplicável, esse nome é superior ao deles e eles reconhecem, e por reconhecerem, eles obedecem, eles adoram e eles servem ao Filho de Deus. E esse nome foi dado para a igreja. Quando você usa o nome do Senhor Jesus Cristo com entendimento, saiba que os anjos estão por trás desse nome para obedecer esse nome, que tudo obedece esse nome, todas as coisas obedecem esse nome. E esse nome foi dado para a igreja. Esse nome é o nome que Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, beberão algo mortífero, não lhes fará dano algum, porão a mão nos enfermos e os curarão. E assim vai, tantas passagens que falam do nome. Pedro sabia tanto disso, dessa verdade. Pedro sabia tanto desse versículo aqui, tornando-se mais excelente do que os anjos quando herdou de aforos diferente, superável, mais excelente nome do que eles, que Pedro disse para o aleijado à porta formosa: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha? Ele tinha um nome. Ele disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele tinha o nome. A igreja tem um nome. Muitas vezes a igreja fica procurando ouro e prata, correndo atrás de dinheiro, porque acha que é o dinheiro que vai resolver a vida, a situação chamada da igreja. Mas a igreja tem um nome. Que sejamos como Pedro, não confiemos nem em ouro nem em prata, mas que a nossa confiança plena, absoluta, que o nosso verdadeiro tesouro seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!